Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Este é o 14º episódio. Encerramos a grandiosa jornada do Êxodo. O povo de Israel está liberto. Eles testemunharam o poder de Deus, pisaram em solo seco no fundo do Mar Vermelho e receberam a lei no Monte Sinai com trovões e relâmpagos. Eles são, oficialmente, o povo da aliança. Mas respire fundo. A liberdade física não é o fim da história. É apenas o começo de uma jornada ainda mais difícil. A libertação da alma. Milhões de pessoas saíram do Egito. Mas o nosso ponto de partida hoje é este. O Egito ainda está no coração do povo. Eles carregam a mentalidade da escravidão, o medo arraigado e a inabilidade de confiar em um Deus que não podem ver. E o que aconteceu entre o Monte Sinai e a Terra Prometida? 3 meses de caminhada separam o Mar Vermelho do Monte Sinai. E mais ou menos 1 mês de caminhada até a entrada na Terra Prometida, a fim de cumprir a promessa de Deus a Abraão: sua descendência numerosa habitará a Terra Prometida, Canaã. Mas uma jornada de poucos meses vai se tornar uma peregrinação de 40 anos. Por quê? Porque a distância até Canaã é curta. Mas a distância até confiar em Deus é longa. 40 anos que se transformam em uma jornada monumental. E elas estão contadas em 3 livros: Levítico, Números e Deuteronômio. O episódio de hoje se propõe a contar esses 3 livros, seus propósitos nessa peregrinação. É a história de como Deus transforma uma multidão de escravos em uma nação santa e um exército de adoradores. Nossa tese central é: o deserto não é uma punição, mas uma escola. Deus vai andar com esse povo literalmente para os ensinar seus desígnios, suas leis, a formação de seu sacerdócio e assim preparar uma nova geração livre da escravidão, na mente e no coração, para herdar o que a geração anterior não teve coragem de conquistar. Assim, vamos nos situar na história e relembrar até aqui. Passamos pelo primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, onde visualizamos a promessa de Deus a um homem, Abraão, e vimos a história dos seus descendentes, Isaque, Jacó e José. Em seguida, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, vimos esse povo crescer, ser escravizado, e o nascimento de Moisés, que Deus escolheu para libertar esse povo e sair do cativeiro. Atravessamos o Mar Vermelho e conhecemos Deus falando com o povo. Por fim, fechamos o livro do Êxodo com Deus estabelecendo o tabernáculo e reaproximando o homem do divino. A proposta agora é contar o que acontece com essa multidão no deserto, pois a princípio estão a poucos dias de conquistar a Terra Prometida. No entanto, algo acontece que o povo, ao invés de acessar triunfantemente essa Terra Prometida, vai vagar por 40 anos no deserto. Será que eles se perderam? Deus não os conduziu direito? O que aconteceu? A narrativa de Levítico, Números e Deuteronômio nos dará a explicação necessária. O primeiro livro dessa trilogia, o livro de Levítico, se passa inteiramente ao pé do Monte Sinai. O tabernáculo, a morada de Deus no meio do seu povo, está pronto e operacional. A primeira pergunta que surge na mente de um israelita é existencial: como um povo pecador pode viver ao lado de um Deus absolutamente santo? Levítico é a resposta. Não é um livro de regras maçante, é o manual da intimidade com o santo, com o sagrado.
A primeira função de Levítico é instituir a lei cerimonial e o sistema de sacrifícios. Deus é justo e o pecado exige uma separação. Mas Deus também é misericordioso e providencia um caminho para o perdão, a expiação. Levítico detalha as 5 grandes ofertas: o holocausto, que é a dedicação total; a oferta de manjares, que representa a gratidão pela provisão; a oferta pacífica, para celebrar a comunhão; e, crucialmente, as ofertas pelo pecado e pela culpa, que lidam diretamente com a mancha moral e as ofensas contra Deus e contra o próximo. Tudo isso mediado pela formação do sacerdócio. A tribo de Levi é separada para esse serviço. Tribo de Levi? Não entendeu nada? Calma. Vamos lá. Recorda-se que no episódio passado explicamos que a multidão era muito grande e que Moisés não poderia julgar o povo sozinho. Daí veio a estrutura de delegação, firmando juízes para julgar em grupos de centenas e milhares, formando assim uma estrutura de nação. A nação de Israel é dividida assim em tribos. Um exemplo simples. O Brasil, por exemplo, tem vários estados: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, etc. A nação de Israel também tem uma divisão similar, porém conhecemos como divididas em tribos, que nada mais é do que uma divisão por clãs. 12 clãs, representados pelos 12 filhos de Jacó. Lembra da história de José? Jacó é o pai de José. E assim, cada família descendente do filho de Jacó representa um clã, ou um estado. Esta divisão é importante entender, porque ela vai aparecer muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Paulo, o apóstolo, é descendente da tribo de Benjamim. João Batista era da tribo de Levi. Aqui nessa passagem, vemos Deus definir que a tribo de Levi, ou seja, todos os descendentes diretos de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, serão escolhidos para as pessoas que farão parte do sacerdócio. Serão separados para cuidar dos serviços cerimoniais religiosos, enquanto as outras famílias ou clãs cuidam do gado, da colheita, da construção, da manutenção das tendas e etc. Os descendentes de Levi, ou os levitas, serão os mediadores, os instrutores, o grupo treinado para viver a santidade por procuração e ensinar o povo a fazê-lo. Eles são a linha de frente, que garante que a presença de Deus não seja uma fonte de morte, mas de vida. Levítico não é um livro só para os sacerdotes. Ele culmina na chamada para toda a congregação, no que chamamos de Código de Santidade. A frase se torna o mantra do povo da aliança: sereis santos, porque eu sou santo. A santidade não é apenas um ritual, não comer carne pura ou purificar-se das impurezas. A santidade é, sobretudo, moral. É na esfera ética que a liberdade do Egito deve ser manifestar. Não adulterar, não oprimir o próximo, não reter o salário do trabalhador, não julgar com parcialidade. Levíticos, portanto, equipou o povo com a estrutura necessária para viver com Deus, uma estrutura de culto, perdão e ética. Também devemos nos recordar aqui que esse povo passou 400 anos influenciado pela cultura do Egito. Portanto, o rigor das regras aqui tem a finalidade de apagar esses rituais pagãos da memória de Israel. Por exemplo, os egípcios adoravam e tinham vários rituais com os mortos. Já de acordo com a lei e tradição judaica, Israel e seus adeptos devem se abster de uma espécie de série de rituais e práticas com os mortos, em respeito à santidade do corpo humano, que é considerado a imagem de Deus. Com a lei da santidade estabelecida, o povo levanta acampamento. O livro de Números, cujo título original em hebraico significa no deserto,
começa. Este é o livro da caminhada e, ironicamente, da parada de 40 anos. O livro começa com um censo, a contagem do povo de Israel. Por isso que o seu nome em grego é Números. Israel não é mais uma multidão de escravos, mas um exército organizado com a presença de Deus, o tabernáculo, no centro, e as tribos dispostas em ordem. Eles estão prontos para a guerra e a conquista. E eles viajam, encontram dificuldades, reclamam da comida, da liderança, do destino. É o padrão do escravo que ainda não consegue ver além do conforto imediato. A jornada, no entanto, é rápida. O povo chega a Cádiz Berneia, na fronteira do sul da Terra Prometida. O destino está a 1 dia de marcha. O coração do livro de Números é o eixo de todo o nosso episódio. E reside aqui, no capítulo 13 e 14, onde Moisés envia 12 espias, um líder de cada tribo. Olha aí a referência das tribos aparecendo. E esses espias tinham como missão o reconhecimento da terra que Deus havia prometido dar. Eles voltam dessa missão com uma prova incontestável. A terra é de fato gloriosa. Eles trazem um cacho de uva tão grande que precisava ser carregado por 2 homens. E a promessa de leite e mel era real. Mas então veio o mas. 10 dos 12, 10 líderes, 10 vozes influentes, relatam a beleza, mas insistem na impossibilidade da conquista. Eles não viram o poder de Deus que já os havia libertado do Egito. Eles viram os muros altos. Eles viram a força dos habitantes. E pior de tudo, eles viram os gigantes, os Enaquins. A mente escrava, ao enfrentar um desafio, não mede a força de seu Deus, ela mede a própria fraqueza. E a narrativa tem que enfatizar isso. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos. Que confissão terrível. Em um instante, toda a formação do Êxodo e a santificação de Levíticos são jogados fora. O medo se espalhou como uma doença. Naquela mesma noite, a congregação inteira chorou, levantou a voz e pediu até um novo líder para voltar ao Egito. A atitude é a prova final de que o Egito ainda estava no coração deles. Eles preferiam a escravidão conhecida à liberdade exigente. Eles rejeitaram a promessa, rejeitaram a fé, rejeitaram a Deus, que os tirou da escravidão. No meio daquela rebelião, a fé se manifestou em apenas 2 vozes, Josué e Caleb. Disseram: a terra pelo meio da qual passamos é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temas o povo da terra. Certamente os devoraremos. Josué e Caleb não negaram o tamanho dos gigantes. Eles negaram a fraqueza do seu Deus. Eles viram o desafio, mas com olhos da fé também viram a vitória. Motivador. No entanto, a rebelião havia se consumado. O povo tentou até apedrejar os 2 homens de fé. E a sentença de Deus veio definitiva e solene, selando o destino de uma geração. Nenhum dos homens dessa má congregação que viu a minha glória verá a terra, exceto Caleb e Josué. A caminhada de 40 anos não foi um erro de navegação. Foi uma sentença de morte para a mentalidade de escravo. A turma de 2 milhões, toda a geração de 20 anos para cima que saiu do Egito e teve a chance de entrar, iria morrer
literalmente no deserto, até que o último incrédulo fosse sepultado. O deserto se torna o cemitério da incredulidade. Deus andaria com eles, cuidando, provendo pão e água, mas a jornada seria apenas o tempo de espera pela morte da velha mentalidade. 40 anos se passam. O vento no deserto levou a areia sobre os túmulos da geração de escravos. Uma nova geração, nascida livre do deserto, com a identidade de nação estabelecida, está acampada nas planícies de Moabe, olhando para o Rio Jordão. Estão no mesmo ponto onde há 40 anos atrás os espias voltaram e os seus pais e avós refutaram. Mas agora eles estão prontos. Esta nova geração está pronta para tomar posse da terra prometida. Mas eles precisam de uma instrução final. Moisés reúne o povo para a sua série final de discursos. É o seu testamento. Ele, Moisés, não entrará na terra prometida. Este é o livro de Deuteronômio. O título Deuteronômio significa segunda lei ou a lei repetida. Aqui é um ponto que não é uma nova lei. É a reafirmação da aliança feita no Sinai há 40 anos atrás. É a renovação dos votos para a geração que não estava lá quando raios caíram do monte. Moisés recapitula a história, a saída do Egito, as tábuas dos 10 mandamentos e sim, a falha em Cádiz Berneia, para que essa nova geração não se esqueça do preço da incredulidade. A lei é repetida, o foco é prático, social e civil, preparando-os para viver em sociedade como uma nação dentro da terra prometida. O mandamento central que sela o espírito da nova aliança. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Ele é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A obediência não é apenas ritual, é um ato de amor total. A nova geração não deve apenas guardar a lei, deve amar o doador da lei. Moisés, então, lhe apresenta o ultimato final antes de morrer. A escolha entre a benção e a maldição. Se obedecerem, a benção virá na terra. Se desobedecerem, a maldição e o exílio são inevitáveis. A lição do deserto foi que a desobediência traz a morte. A lição de Deuteronômio é que a obediência traz a vida. Assim, o Pentateuco, os 5 rolos de Moisés, estão completos. Gênesis nos deu a origem, o Êxodo nos deu a libertação, Levítico nos deu a santificação, Números nos deu a marcha e o julgamento no deserto, e Deuteronômio nos deu a renovação da aliança. A obra do grande legislador está feita, a lei está escrita, a geração dos escravos está sepultada, a nova geração, totalmente livre do Egito, na mente e no coração, está pronta. Moisés, o único líder que conheceram, não pode ir com eles. E em um dos momentos mais emocionantes da narrativa, ele designa, pela imposição de mãos, o seu sucessor, Josué, o homem que tinha fé, o homem que não se via como um gafanhoto. A partir de agora, a história se move de Moisés, o legislador, para Josué, o conquistador. O desafio da nova geração não é mais a escravidão, mas a posse. O tempo da escola terminou, o tempo da ação começou. Eles vão atravessar o Jordão para finalmente possuir a herança prometida. Junte-se a nós no próximo episódio, quando a trombeta tocar, o Rio Jordão se abrir e Israel marchar para conquistar a primeira cidade. Os muros de Jericó cairão. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi mais um episódio do nosso podcast, A Voz da Escritura.